Inter, Remo Inter, Remo Inter, Remo Inter, solta a música, Palmeiras! 2-0 Remo. Olha lá, sim senhor. Solta, vai. Quantos remos precisa pra remar? Dois? Vai remar, remar, remar e morrer na praia. 2-0 Remo. 3-1 pro Remo hoje. 3-0 Remo. 4-0 Remo. 4-0. Vai, Bibira, você, Bibira. Vai, Bibira. 2-1 pro Inter. Chegando com os donos da bola. Jogo grande. Partida importante, o Remo precisa estar focado. O Remo tem condições de derrotar sim o Internacional e tomara que a partir de hoje o Remo inicie uma sequência de vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro para desgarrar definitivamente desta posição que de qualquer maneira é uma posição que incomoda, é o 16º. Vencendo hoje já dá uma disparada, sai desse desconforto. E é isso que o torcedor do Remo quer, uma vitória hoje. Eu estou acreditando nessa vitória. Pois é, a gente sabe que existe uma projeção nacional e tudo mais, midiática, mas o Internacional tá tudo isso, Saulo Zaire? Bom dia para você. Tudo bom, Oliane? Bom dia para toda a galera que joga aberto com a gente. O Internacional hoje é um time acessível, uma marca literalmente internacional, campeão 2 vezes da Libertadores. Agora não mete medo, merece todo o respeito do mundo. Remo vai jogar contra o Internacional, mas tem que ter uma mentalidade como se estivesse diante do Real Madrid para, com humildade e efetividade, conseguir esse primeiro triunfo na Série A do Campeonato Brasileiro, que será muito bem-vindo nessa semana de repá. A gente vai começar justamente falando sobre esse jogo de hoje. Primeiro, falando que o Remo já anunciou já, né? Já havíamos comentado, ali na Rádio Clube do Pará, também aqui no Jogo Aberto, que inclusive já estava em Belém, né, Guerreiro? Sim, e chegou agora domingo. Oficialmente... Chegou domingo. Na verdade, a novela já tem uns 2 meses. Ficou, né, numa novela de um negocia, esfria, negocia, Ele ainda esfria. jogou sábado pelo Goiás, fez gol, inclusive, contra a Napolina. Chegou, o Remo só anunciou oficialmente o Já depois que teve a garantia que ele sairia ainda no bid de ontem. Saiu quase 10 horas da noite no plantão do bid e aí o Remo fez uma sequência de anúncios. Anunciou, criou a expectativa que já vamos ter novidades e tudo mais. Aí, novidade, como dizia minha avó, margarida seca, todo mundo já sabia, né? Depois oficializou a contratação, anunciou. E, na sequência, o nome dele saiu no bid e ele está hoje entre os relacionados, entre os 21 relacionados. Não creio que ele seja utilizado, pelo menos no começo do jogo, não acredito nisso. De repente, na reta final, numa necessidade. Mas é uma opção, é mais um para o elenco do Remo, que não terá o Diego Hernandes, que é uma opção de beirada interessante. O Diego Hernandes está com uma lesão, né, um desconforto no joelho. E o Já estará lá no grupo, está concentrado, essa concentração by Osório, né? É uma concentração diferente, né? Concentração do Osório é no dia do jogo, todo mundo se reúne no dia do jogo. Então é uma opção interessante. Agora, o Remo precisa focar exatamente nas peças mais importantes do Internacional. Não pode deixar o Alan Patrick ficar flutuando, desfilando em campo. O Bernabé ali pelo lado esquerdo, ele dobra aquela beirada, ele vai para o fundo. Carboneiro precisa de marcação dobrada. O Vitinho, então tem que ter muito cuidado com esse time do Internacional. Dá para ganhar. A gente vai até falar daqui a pouquinho sobre esse Internacional, para o torcedor saber, né, que como eu falei, eu acho que não é tudo isso, mas como o Guerra falou, o já está na lista de relacionados. Lista esta que ontem a diretoria ali, a parte de comunicação do Clube Azulino divulgou 21 relacionados, ou seja, jogadores que estarão à disposição do técnico Osório. Coloca aí para a gente ver quem vai aparecer nesta partida, quem pode aparecer nessa partida. Aí tem alguns nomes como Marcelo Rangel, João Lucas e por aí vai. O que chama a atenção é que, assim como Guilherme Guerreiro e Saulo Zaire, sobrenome de Já é trabalho. Já chegou trabalhando, ou seja, já aparecendo na lista de relacionados. O Guerra falou, Saulo, sobre um Já que talvez não inicie a partida na visão dele, possa aparecer no decorrer do jogo.
Para você, de tudo que a gente já conheceu de Osório até aqui, que vai muito na contramão, pode iniciar o jogo? O que tu achas? Olha, eu acho muito difícil também, até pela administração do vestiário. Você vai trazer um cara que chegou antes de ontem, num momento de rodízio, para já botá-lo ali num time titular, com muita gente pedindo passagem e querendo sequência, é bem complicado, no meu ponto de vista, isso. Já é uma boa composição de elenco para a Série A, foi muito bem na Série B do ano passado pelo Goiás, é um jogador que pode ser um ponta pela direita, pela esquerda, pode formar uma dupla ali como um segundo atacante e em alguns momentos faz ali um trabalho de um falso 9. É um driblador ensaboado, como a gente diz na linguagem do futebol, que tem velocidade, sabe desacelerar e faz gol. Claro, não estou falando aí do Vinícius Júnior, nem do Neymar de tempos atrás, agora o Jajá, para esse contexto do Remo, de apostar em bons nomes que já se consolidaram numa Série B para formarem um time interessante para a Série A, ele chega aí com status muito interessante para brigar por vaga e causar aí uma polêmica boa na cabeça, principalmente do professor Juan Carlos Osório, mas desacredito que ele será titular logo mais. Qual é o time do Remo para hoje? Qual o time do Remo? Fácil essa. A gente vai já debater sobre isso aqui. Já debater sobre isso. Já. Mas tem alguns nomes que não apareceram nessa lista, né, Guerra? Aqui, alguns estão no departamento médico, como é o caso do Klaus, Diego Hernandes, que inclusive a assessoria agora há pouco liberou uma nota falando que ele sentiu um desconforto após a partida contra o Cametá. Isso. E também um monte estão no departamento médico, assim como Jaderson e Eduardo Melo. Né? Agora, Pavani e Cantígio, opção do treinador, de não utilizar. E o Sávio suspenso por 30 dias e multado. Então... Suspenso pelo clube, não pelo STJD, né? Suspensão do clube, punição de período, né? Uma suspensão e uma punição pecuniária. Falar demais, Ele também foi multado. Ou falar mais alto, né? Não sei exatamente porque se for falar demais, eu até me preocupei agora. Mas assim, o Sávio não jogará mais no clube do Remo se o Osório permanecer. Até quando o Osório permanecer no clube do Remo. O técnico azulino teve um entrevero com o jogador e o afastou. Então ele está fora, totalmente fora dos planos do técnico atual do clube do Remo. Ele continua vinculado ao clube. Vamos ver como é que a coisa vai se resolver. E, desta vez, o Cufré segue como a única opção para o lado esquerdo, para a lateral esquerda de ofício, mas, sinceramente, eu não creio que o Cufré comece o jogo também, não. É justamente sobre o jogo, Saulo, que a gente trouxe as duas últimas escalações do Osório, da partida contra o Mirassol e na partida contra o Atlético Mineiro. Né? Como que veio, a gente coloca aí na tela, por favor, para a gente ver como veio o time, para a gente fazer um comparativo. Mirassol em casa, Atlético Mineiro fora. E aí a gente tem, inclusive, só o Marcelo Rangel ali, que eu vou colocar como padrão, né? Acho que difícil fugir dele entrar no gol. Mas aí a gente tem algumas modificações, ó. Por exemplo, nos dois jogos, tivemos João Lucas aparecendo na partida, né? Aí Marlon também. Na partida contra o Atlético, tivemos o Kaique Sávio. Né, contra o Mirassol, já foi ali com aquela linha ali, utilizando o Léo Andrade, por aí vai. Saulo Zaire, alguns padrões a gente consegue identificar aqui que possa ser utilizado como projeção para a partida de hoje? Um padrão de uma linha de 4 no Campeonato Brasileiro da Série A, até para resguardar ali a defesa, proteger o Marcelo Rangel. O meio de campo, a gente vê aí no Mirassol mais povoado com Zé Ricardo, Hernandes e Patrick de Paula saindo mais para o jogo, o Aleph Manga fazendo alguns momentos ali como um ala pelo lado esquerdo e o Vitor Bueno livre para voar, flutuando. Que nem eu, né? O Manga fora do ar. No jogo no contra o Atlético começou pelo outro lado, né? Depois ele trocou. Na verdade, mas nesse jogo contra o Atlético, essa linha de 4 ela foi mais nítida, com o João Lucas e o Sávio liberados. O Pico e o Zé Ricardo fizeram um trabalho ali de cinturão à frente da defesa e o Aleph Manga, junto com o Vitor Bueno, eles alternavam bastante, inclusive centralizando. Em alguns momentos, o Patrick de Paula ganhou aí a oportunidade de chegar como um meia, um camisa 10, e o João Pedro fez aquele trabalho de abrir espaço, segurar a marcação para infiltração. Patrick de Paula é um cara que sabe jogar futebol no meio campo. Se ele render nos treinamentos como um meia, eu não vejo problema. Agora ele veio para ser um volante de saída para o jogo. Isso aí é problema do Osório, que recebe muito bem
para montar esse quebra-cabeça. Agora o Remo está bem servido, principalmente nesse corredor central de meio campo, precisa ajustar alguma coisa ali nas recomposições pelos lados, nas ultrapassagens, principalmente do lado esquerdo, que não tem um especialista, segundo essa relação divulgada. Agora é o Remo que vai buscando equilíbrio, e nesses dois padrões aí de escalação, Eliane, a gente já pode falar, seu Guilherme, que Rangel é titular, João Lucas é titular, Marlon é titular, o Kaique está se tornando titular, o Pico também é titular, o próprio Zé Ricardo, Aleph Manga, Vitor Bueno e Patrick de Paulo. Ou seja, o Remo está pronto. Se o formato vai ser o que a gente está imaginando, é uma outra história, mas o Remo tem hoje aí 8 titulares, pelo menos. Eu acrescento o João Pedro como titular. Jogando centralizado. Centralizado. Aqui, né? Até porque Eduardo Melo e Monte estão no mas ele departamento pode jogar médico. sem um centroavante, né? Tem Carlinhos, né? Pode, mas não tem jogado. No time do Osório, o João Pedro é titular. E eu entendo que ele vai fazer essa linha de 4, colocando o Kaique como lateral esquerdo. Tá? E o Léo Andrade como zagueiro. Junto com o Marlon. Mesmo tendo o Cufré, talvez dificilmente, se a gente pegar os últimos confrontos, o Osório deva optar pelo... Aliás, isso foi até um debate que eu estava tendo com o Danilo Pires. A gente fica nessa de tentar encaixar um lateral, esquerdo e direito, mas se a gente parar para ver, a opção do Osório é não ter um lateral. Né? Ele não, a gente que tenta encaixar, ele tem alguém para talvez atuar. A opção dele é fechar aquele lado e abrir na hora do ataque, independentemente de... A gente que tenta encaixar um esquema que a gente está acostumado, né? Mas se a gente pegar o contexto do Osório, o ponto forte dele, para mim, é o meio de campo, que aí acho que funciona com o Remo com a posse de bola e talvez possa pecar no Remo sem a posse de bola. Ele libera o João Lucas e fecha o lado esquerdo. Sim. Normalmente é assim que ele faz. E talvez uma exigência maior aqui nesse meio de jogadores que consigam recompor. E às vezes quando ele segura o João Lucas, inclusive como um terceiro zagueiro, o Aleph Manga faz um trabalho de buscar essa bola como um ala e se projetar ali, tendo todo o apoio dos caras do corredor central. Faz a amplitude. Eu vi algumas críticas na internet e me chama a atenção porque pouco se fala sobre isso, sobre o Aleph Manga em termos de recomposição. Mas historicamente defensiva é assim. E marcação. Porque a gente fala muito sobre zaga, muito falou sobre Léo Andrade, sobre Kaique, enfim, defensiva a gente vai logo para a zaga, né? Mas eu vi essa crítica à parte esses dias nas redes sociais, falando sobre a não recomposição do Aleph Manga e o quanto que isso pode interferir. É por aí? Por isso ele fecha o lado esquerdo com um zagueiro canhoto, mais defensivo do que ofensivo, porque ele tem essa dificuldade de ter uma recomposição completa do Aleph Manga. Mas o Aleph Manga está entregando muito. Se ele não está fazendo, digamos assim, a recomposição ideal... Entregando fazendo gol, né? Entregando de todas as formas. Ele fecha o lado esquerdo e deixa o Aleph Manga fazer a parte ofensiva. Mesmo assim, como o Saulo disse, o Aleph Manga, quando o zagueiro esquerdo, quando joga com a linha de 3, né, e um volante enfiado aqui para a saída de bola, o Aleph Manga abre para ser o ala. Pela esquerda. Pela esquerda, ele faz esse movimento. Ele não faz a recomposição defensiva, mas ele faz o movimento de amplitude no time do Remo. Então, o Aleph Manga hoje, é o jogador que mais entregou para o clube do Remo neste Agora, Eliane, não sei se o torcedor vai ficar magoado, se ficar paciência, mas se o Aleph Manga tivesse essa condição de ir e voltar durante 90 minutos, ele não teria sido encostado no Avaí, não teria vindo para o clube do Remo. Ele estaria no outro patamar, inclusive no futebol mundial, talvez ali no segundo nível da Europa. É um jogador qualificado do meio para frente. Se for fazer o vai e volta, a tendência é que estoure o músculo. E aí eu pergunto para vocês, arriscando aqui se é possível, a tendência sensável, mesmo tendo o Cufré no banco, é a gente ver um Remo, que uma aposta, com essa linha de 4, utilizando ali os 3 zagueiros e o Pico somando, ou quem sabe a gente pode ser surpreendido com o Cufré? Eu imagino, no seu Guilherme, eu imagino nesse rodízio do Juan Carlos Osório, hoje ele meio que espelhando o Internacional, num 4-2-3-1, fazendo um 4-4-2 ou um 4-5-1 para se defender. Não vou me espantar se o Cufré aparecer. O Cufré tem qualidade técnica, mas precisa melhorar o posicionamento físico. Até falei aqui depois da estreia dele que se ele fosse de verdade, o Remo tinha ganhado um lateral esquerdo. Vamos aguardar. Não sei se
acertei ou vou errar, mas acredito num esquema hoje, Liane, mais tradicional, num 4-2-3-1, fazendo momentos defensivos, com muita gente buscando as transições ali, até porque o Castanhal, o Internacional, é um time que joga, mas deixa muitos espaços também às costas dos seus defensores. Eu também penso na linha de 4, pode ser um 4-2-3-1, pode ser um 4-1-4-1 também, né? Pode ser os dois. Pode ser tudo. Mas a linha de 4, a primeira linha de 4, seguramente ele fará no jogo de hoje e precisa disso. O Cufré, ele já perdeu bastante peso, ele estava bem acima do peso. Pode ser uma surpresa. Não, o Osório pode, com o Osório tudo pode. Inclusive nada, né? Inclusive Resta nada. saber o que ele sonhou nessa Pikachu está noite, relacionado, né? Está relacionado. Pikachu relacionado. Pode também aparecer como um ala pela direita. Ó, quem provavelmente, tudo que é relacionado ao Osório é um provavelmente, tá? Provavelmente vai aparecer é o Marcelo Rangel. Sim. Né? Apesar de toda aquela situação Seguramente, que aconteceu aí eu diria. na Discordo. partida. Não vou botar se o Ivan aparecer hoje. Será, Saulo Zaire? Não vou me espantar nem um pouco. Bom, mas quem Quanto falou... ex-time, né? Lei do ex. Muita gente lá no Sul não entendeu a liberação do Ivan. Eu não vou me espantar, não. O Marcelo Rangel, inclusive, em coletiva, ele falou sobre a importância do jogo, mesmo sabendo que tem um clássico ali no final de semana, mas justamente sobre esses jogos de você sair atrás no placar. Ontem a gente falou sobre isso, Guerra. A quantidade, os últimos 6 jogos, na verdade, o Remo saiu atrás do placar. Então, como tu vais poupar jogador, como tu vais dar rotatividade no time, se no decorrer da partida tu precisas colocar todo mundo de volta para campo, né? E com essa linha alta, o time do Osório, ele faz muito gol e toma muito gol. Isso não tem Dentro jeito. e fora de casa. Agora, assim, linha alta, você se expõe. Então, a tendência quando você se expõe é você também tomar gol. Claro. Agora, assim, faz parte da linha alta você sair atrás no placar? Não necessariamente, ao contrário, né? Você faz esse movimento para abafar o adversário, para empurrar, para amassar o adversário. Né? Você faz a marcação desde da saída de bola, dificultando essa saída, desqualificando a saída do adversário, para se aproveitar desse erro e algumas coisas são importantes na linha alta, Liane. Tipo, o goleiro está atento para virar um zagueiro na cobertura dos laterais e dos zagueiros. O atacante ou a linha ofensiva pressionar a saída de bola do adversário e você ter também a compactação dos defensores com esse goleiro, para você gerar o mínimo de espaço. E assim, a linha alta, na minha ótica, nada mais é que um risco alto e calculado no futebol, porque se você tiver uma linha alta e conseguir 2 gols, você pode administrar, desde que tenha qualidade técnica e sofrer menos durante os 90 e tantos minutos. A gente está falando de clube do Remo, agora a dúvida é, esse Internacional... Quando a gente fala internacional, a tendência já é um jogo grande. Mas vamos lá, o time de Paulo Pesolano, assim como o clube do Remo, também está dividindo atenções, porque tem o jogo de hoje no Mangueirão, mas no final de semana tem clássico, no Campeonato Gaúcho, tem Grenal. 2 confrontos, no domingo que vem agora e no próximo, assim como o clube do Remo vai enfrentar o Paysandu. Venceu o Ipiranga no Campeonato Gaúcho, tem clássico. Sobrou contra o Ipiranga. Pois é, só que aí vem um ponto também. O Paulo Pesolano também está fazendo modificações no time. Sim, ele administrou. Ou seja, o time, teoricamente, que venceu o Ipiranga, não é o que vai jogar hoje contra o clube do com Remo. algumas peças ele mesclou. Ele venceu com autoridade, né? Venceu os 2 confrontos. Primeiro jogo 3-0 em Erechim, segundo jogo 4-0 no Beira-Rio, 7-0 no agregado, com o time mesclado, fazendo rodar o elenco, dando minutagem a jogadores, recuperando atletas. Ele aproveitou para isso. E hoje ele traz o que ele tem de melhor em condições de jogo, é o que ele tem de melhor para a partida contra o clube do Remo, né? Agora, a situação do Internacional na competição é muito ruim. Pior que a do Remo. Pior que a do Remo, sim. O Internacional... Se o Remo na Série A não venceu, mas também ainda não perdeu, o Internacional ainda não ganhou, não é isso, Saulo? O Internacional tem um empate. O Remo está fora da zona. O Remo tem 2 empates. O Internacional 18º, é o penúltimo colocado, o antepenúltimo. A pontuação ela é muito igual nesse início, né? Mas o Internacional está na zona de rebaixamento e o foco é não sofrer na Série A do Campeonato Brasileiro, como aconteceu em 2025. Ou seja, você, claro, não vai desconsiderar as finais contra o seu maior rival, mas...
Eu acho que tem. importante. Passou uma barra, né, Eu no acho que campeonato tem, eu acho que foi ano passado. 2010, talvez. Faz um bocado de tempo que o Internacional, o título brasileiro, o último foi na década de 1970. E eu vou falar, eu estava vendo alguns vídeos... Tem Libertadores depois. Alguns vídeos de torcedores que trabalham, né, falando especificamente do Internacional, sobre a possibilidade do técnico estar pensando, entendo a linha de raciocínio, mais o final de semana do Grenal e não colocar a força total no jogo de hoje. Mesclar o time. Mesmo sendo um jogo importante, mesmo falando de uma Série A, de Campeonato Brasileiro, precisando vencer e por aí vai, mas não é descartado por entrevistas de jogadores aí durante a semana, esse time mesclado mesmo. Eu custo a crer. Similar talvez como foi o Ipiranga. Pois uma possibilidade? ele mesclou, o Inter mesclou, o Pesolano mesclou o time exatamente no jogo contra o Ipiranga, entendo eu, para vir forte para o jogo de hoje contra o Remo. O Grêmio tem a mesma pegada, tem a mesma situação. Vai receber o Atlético Mineiro Pois hoje em casa. É jogo grande também. Então, eu acho que hoje, no meu olhar, hoje é jogo para entrar com tudo, com a cavalaria completa. Dois lados. Os dois lados. Os dois lados. E convenhamos, o Internacional tem investimentos suficientes para ter força máxima hoje, no próximo fim de semana e na segunda partida da decisão do Gaúcho. Se esses jogadores estão num bom momento, se ainda não há uma coletividade do jeito que o Paulo Pesolano está imaginando, é uma outra história. Agora, o Inter tem, inclusive, jogadores da base prontos que podem dar conta do recado hoje e também no próximo fim de semana. Ou seja, é problema sério para o Remo.